Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia aí que a gente vai meditar um pouquinho e depois a gente vai fazer a oração. Salmo de número 46. Salmo de número 46. Então você que chegou aqui hoje, desanimado, achando que não tem mais solução, achando que acabou, eu quero dizer para você, só está começando. A história da sua vida só está começando. Deus vai mudar a história da sua vida. Salmo de número 46. O texto, nós vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler até o 5. 46, do 1 ao 5. Diz assim o texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Até aqui. Feche os seus olhos que nós vamos fazer uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de poder estarmos aqui nesta noite de sexta-feira, noite de milagres, noite de curas, noite de libertação, noite de mudança de vida. Meu Deus, estenda as tuas mãos agora sobre cada um dos teus filhos que estão presentes na tua casa. Estenda, Senhor, as tuas mãos de milagres. Levanta, Senhor, os abatidos. Cura, Senhor, os enfermos. Traga solução para os problemas que estão atingindo essa família, que estão atingindo esta casa. Estenda as tuas mãos para curar, para libertar, para trazer solução, para unir a família, para trazer paz para dentro dessa casa. As perturbações que atingem essa família, os males que estão atingindo esta casa, obra de feitiçaria, inveja, perseguição, em nome de Jesus Cristo Nazareno, seja hoje desfeito toda a obra do mal. Aqueles que vão estar nos assistindo pela rede social, que o Senhor possa abençoar esta casa, que o Senhor possa abençoar esta família, libertando, Senhor, essa casa, libertando essa família, e que todo mal saia em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, podemos assentar, irmãos. Muito bem. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre duas letrinhas que é a solução para todos os tipos de problema. Duas letrinhas só, chamada fé, que forma, essas duas letrinhas formam a palavra fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova de coisas que nós não estamos vendo. Então, ele é um firme fundamento. Quando nós vamos construir alguma coisa, logo nós preocupamos o quê? Fazer uma boa fundação, uma boa estrutura. Então, a fé, ela é essa fundação, é o firme fundamento que você vai colocar todo o peso ali em cima, que vai suportar todo o peso. Não é escora, não é
não é uma coisa paliativa para resolver o problema momentâneo. Vou escorar esse muro aqui até para ele não tombar ou para ele não cair. Não, a fé, ela é firme fundamento, ou seja, pode colocar peso em cima, pode colocar coisas em cima, porque vai suportar, porque o fundamento é firme. Firme. E prova de coisas que você não está vendo. Como é que você prova uma coisa que você não vê? Essa é a fé. Você não tem ela em mãos, mas você sabe, vai acontecer. Eu já estou vendo acontecer. Eu já estou me vendo trabalhando, eu já estou me vendo curado, eu já estou me vendo liberto, eu já estou me vendo recuperado, eu já estou me vendo fazendo as coisas, eu já estou me vendo lá naquele lugar. É assim. Olha, quando eu começo a fazer umas coisas, eu fico pensando, eu durmo pensando naquilo, eu começo a escrever, eu começo a desenhar, porque eu sei que aquilo vai acontecer. Tem pessoas que ficam assim, mas por que você está desenhando isso aqui? Por que você está escrevendo isso aqui? Porque eu já tenho na minha mente o que vai acontecer. Está dando para você entender? Isso é fé. A fé é o firme fundamento que suporta todo o peso, que aí você não precisa ser massacrado, você não precisa ser oprimido, você não precisa ser pressionado pelo peso, porque é a fé que vai sustentar esse peso que está em cima de você. Você simplesmente vai caminhar, simplesmente você vai navegar, como diz o canto aí, né? Eu navegarei no horizonte do Espírito, é isso mesmo? No oceano, no horizonte não, né? Mas também vamos para o horizonte também, né? Então, irmãos, a fé, essas duas letrinhas, você não pode imaginar o que ela é capaz de fazer. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, não estou aguentando mais, não sei mais o que fazer. As duas letrinhas, junta elas e a coisa vai mudar. Então preste atenção agora, o título deste salmo diz assim, a fé perfeita em Deus. Você está falando que a fé perfeita em Deus é porque tem fé que não é perfeita. Tem fé que ela é imperfeita. E quando a pessoa utiliza de uma fé imperfeita, ele percebe, puxa vida, eu usei a fé, mas não aconteceu. E a gente pode ver, essa fé imperfeita, ela pode ser pequena, ela pode ser movida pela emoção. E quando ela é movida pela emoção, ela até confunde com o nosso impulso. Porque o impulso, a pessoa que é impulsiva, ela fala assim, eu vou fazer isso, que vai dar certo. Mas não é fé, é impulso. Quantas vezes a gente faz as coisas por impulso? Por exemplo, você vai na cidade e você não tinha planejamento nenhum planejamento de comprar um eletrodoméstico, você não tinha, mas você viu, não, eu vou comprar porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Aí você comprou por impulso, você viu, gostou e levou. Então, às vezes a gente age por impulso e fala, meu Deus, e agora, como é que eu vou fazer para poder pagar isso aqui? Então, a fé é imperfeita, mas esse salmo de número 46, ele fala sobre a fé perfeita. Aí você fala assim, pastor, será que eu tenho essa fé perfeita? Em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, está dizendo que Deus deu a medida de fé para cada pessoa. Então, se a minha medida de fé, ela dá para me dar um passo, então eu tenho que agir dentro daquele passo que
a minha medida de fé me capacita. Se a minha fé é para me dar 3 passos, então eu vou dar 3 passos, porque a minha medida de fé é para 3 passos. Agora, será que a medida de fé que uma pessoa recebeu para 1 passo e o outro recebeu para 3 passos, elas são diferentes uma da outra? Uma é mais poderosa do que a outra? Não. É a mesma fé, só que cada um recebeu a sua medida de fé. Está aí, dado pelo Espírito Santo. Romanos 12, verso 3, na última parte. Lá, vamos ver aqui. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Tem mais aí? Só isso. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Até aí? Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Até aí? Muito bem. Então, o que nós aprendemos ali? Cada um recebeu uma medida de fé. Volta lá no comecinho do versículo, por gentileza. Olha lá, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida de fé. Então, o Espírito Santo deu para cada pessoa uma medida de fé. E dentro dessa medida de fé, eu vou fazer o mesmo. Suponhamos que a minha medida de fé seja o tamanho, a medida de 1 metro, para a gente entender. A medida seja 1 metro. E suponhamos aqui que o nosso irmão Valdir recebeu 3 metros, a medida de fé dele é 3 metros. Eu vou fazer a mesma coisa que o Valdir vai fazer. Porque ele vai fazer dentro dos 3 metros que ele recebeu de fé, e eu vou fazer dentro do meu metro de fé que eu recebi. Agora, se eu quiser fazer 3 metros que o Valdir recebeu, aí já não vai, eu já vou me dar com os burros na água. Por quê? Porque a capacidade que eu recebi é para fazer 1 metro, mas é o mesmo valor e a mesma capacidade do Valdir. Está dando para você entender? Vou te mostrar aqui agora. Lá em Mateus capítulo 14, verso 31, Jesus foi encontrar com os discípulos de madrugada. De madrugada. Quando Jesus falou assim, olha, depois de atender todo mundo, falou assim, pode atravessar o mar. Atravessar o mar quer dizer, o braço do mar. Atravessa o braço, né? Que talvez seria um Amazonas, por exemplo, a largura do Amazonas, o braço do mar. E eles começaram a navegar. Isso foi o quê? 18 horas no nosso horário. Ou, para os judeus, 6 horas da tarde. Aí Jesus acabou de atender, foi para o monte, orou, até a 4ª vigília da noite. 4ª vigília é entre 3 da madrugada e as 6 da manhã. Jesus ficou orando lá até 3 da manhã. Vamos pegar a primeira hora aqui da 4ª vigília. Aí falou assim, bom, agora eu vou lá encontrar com meus companheiros. Olha, eles remaram de 6 e já estavam remando 8 horas para atravessar o braço do mar. Por que eles não conseguiram? Porque o vento era contrário.
contrário. E tudo que vem contra, você começa a esvairir a sua força. Quando a gente luta pela nossa própria força, a gente cansa e não sai do lugar. Essa que é a verdade. Por exemplo, você chega assim e fala assim: puxa vida, trabalhei, eu tenho certeza que eu ganhei bem, mas para onde foi o meu salário? Aí você fica pensando assim: um mês não acabou e eu não tenho mais nada. Onde foi? Aí você tenta começar lá do princípio do mês, cada vez que você tirou dinheiro, cada vez que você gastou, e tenta fazer um cálculo. Quando chega no meio, você fala assim: ali você se perde, ali você não encontra mais o elo de ligação. Onde que o seu dinheiro desapareceu? Você não consegue mais. Então isso aqui é remar contra a correnteza. Você não sai do lugar, porque você está usando a sua força física, mental, intelectual, emocional. Aí Jesus, ele quis dar uma instrução. Aqui foi uma aula didática para os discípulos. Atravessem o mar. Aí os discípulos saem, falam: mas não ficou barco lá para Jesus, como é que ele vai vir? Qual estrada que ele vai vir encontrar com a gente? Você está vendo como é que a pessoa, quando ela está desconcentrada, como ela tem coisas simples que passa despercebida. Já aconteceu com você, de você vindo e de repente você fala: mas onde que eu passei com o carro? Eu vim por onde? Vou dar um exemplo aqui. Eu vim pela Rio Branco. Não é possível. Eu não passei, eu não lembrei, não estou lembrando que eu passei pelo Mergulhão. Eu não estou lembrando que eu passei em frente ao Esporte. Eu não estou lembrando que eu passei ali na ponte do Manuel Honório. Eu estou dando um exemplo aqui para você, que às vezes a cabeça da gente está tão focada em coisas que nós temos que fazer com a nossa força, e com a nossa força física, com a nossa força intelectual, com a nossa força emocional, que a gente não vê o que está fazendo e a gente se cansa, esgota mental, física, emocional, e não saímos do lugar. Os discípulos receberam a ordem de Jesus: pode atravessar o mar que eu vou depois encontrar com vocês. Mas eles não pararam. Falaram: Senhor, mas como é que o Senhor vai vir ao nosso encontro? Não tem barco aí? Ninguém falou isso. Entraram no barco, remaram e foram embora. Aí Jesus subiu para o monte e ficou lá até a quarta vigília, até 3 horas da manhã. Aí Jesus fala assim: agora eu vou encontrar com eles. Aí só que tem uma coisa: eles já estavam remando há 9 horas e não saíram do lugar. 9 horas. Você já viu quando você vai e a coisa não rende? Parece que você tenta dar um passo para frente e dá 2 para trás. É porque você está usando a força do seu intelecto. Você está usando a força física. Você está usando a força das suas emoções. Então você vai, mas não anda, você não saiu do lugar. É a mesma coisa que aqueles filmes que eles fazem. A pessoa está parada, mas tem uma tela andando, como se aquele veículo estivesse andando, mas que está andando é uma parede que está ali, é uma tela que está rodando ali, ó. Esses desenhos, era tudo feito assim. Você pensa que o bonequinho está correndo lá, ele está simplesmente parado, mas que está correndo é uma telinha que está lá nos fundos. É assim que acontece quando a gente emprega a nossa força física, a nossa força mental, a nossa força emocional, a gente não sai do lugar. Jesus vai encontrar com eles de madrugada. Quando eles veem um vulto andando sobre as águas, ele olha assim e fala: é um fantasma.
O mar estava agitado, é um fantasma. Aí eles começam a esconder um atrás do outro. Só homem grandão, que o judeu é um homem alto, forte. Então está lá o Pedrão, está lá o João, está lá a turminha, todos os 12 discípulos dentro do barco. Mas só que aqueles homens agora estão tudo gritando, é fantasma, e começam um esconder atrás do outro, igual criancinha escondendo. Aí Jesus viu que eles estavam assustados e gritou, não temais que sou eu. Aí eles reconheceram a voz de Jesus, aí acalmaram. Aí Jesus veio andando por sobre as águas, desafiando a gravidade. Sabe por quê? Porque Jesus não estava andando na força da carne e nem na força da sua emoção. Ele estava usando fé. Por quê? Aí você fala assim, mas ele era Deus. Não, ele estava como homem. Ele estava como homem, não como Deus. Ele andou nessa terra, fez tudo como homem, não como Deus. Ele esvaziou-se de todo o seu poderio, de toda a sua glória, para viver como homem, cansar como homem, ter fome como homem, ter sede como homem, ter sono como homem, trabalhar como homem, e trabalhou em serviço pesado. Aí, quando Jesus se aproxima do barco, andando sobre as águas, aí Pedro cria coragem, falou, aí se levanta. Pedro era líder do grupo. Pedro era o líder do grupo. Sanguíneo. Sanguíneo é aquele que quer pular na frente de tudo, né? Deixa que eu faço. Vocês nem sabem, mas deixa que eu faço. Deixa de ir comigo. Aí ele se levanta. Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas também. Pedro, então vamos aprender uma lição, pode vir. Aí eles dão a mão a ele sai do barco, pisa na água, está sólido debaixo dos seus pés e vai caminhando, olhando para Jesus. Quando ele chega no meio do caminho, ele pensa assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu larguei a segurança do barco? O que acontece? Ele tira os olhos de Jesus e olha vento, olha o movimento das águas. Ele, naquela hora, Jesus mostrou para ele que o que ele estava fazendo não era fé perfeita, e sim impulso que o confundiu com fé. Se és tu, manda-me ter contigo andando por cima das águas. E no meio do caminho, ele começa a se afundar, ele começa a afogar. E ele começa a gritar, Senhor, socorre, socorre-me, socorre. Aí Jesus correu lá, pegou ele. Agora imagine, Jesus começa a carregá-lo e põe dentro do barco. Agora imagine o constrangimento dele com os discípulos, todo mundo olhando para ele, todo molhado, de madrugada, com frio. Mas por quê? Ele precisava aprender. Ele precisava saber sobre a fé perfeita, para ele separar impulso da verdadeira fé. Então, quando Jesus o coloca no barco, Jesus fala para ele assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? A dúvida vem de onde? Das emoções. Dúvida, medo, são coisas que vêm da emoção. Por que duvidaste? A fé perfeita, ela não te deixa dúvida. Você pode ver o vento soprando forte, você pode ver as coisas balançando na sua frente, mas você não, eu vou conseguir. Sabe por quê? Porque a sua fé, ela está firmada, ela está na rocha. Pode colocar peso em cima que não sacode, não tem rachadura, não balança, ela está ali firme,
a terra está abrindo, mas a estrutura não quebra. Por que duvidaste? Porque a Bíblia mostra, se você depois ler o texto, eu coloquei aqui, capítulo 14, verso 31, mas ali o contexto fala que quando ele saiu do barco, ele começou a andar, ele olhou para as ondas e teve medo. O medo trouxe a dúvida. Trouxe a dúvida. Ah lá. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. Sabe por quê? Porque a fé que ele estava ali mostrando não era a fé perfeita. Era a fé emocional. Deu para entender? A fé perfeita, você pode ver o mundo desabar, mas você fica firme. Fica firme. Nós temos um outro exemplo na Bíblia, no capítulo 8, verso 9 de São Mateus. O criado de um centurião estava doente. Estava doente. E é um homem piedoso, um homem que cuida dos seus funcionários, que cuida dos seus criados. Aí ele falou, não, eu vou lá, eu vou ajudar meu criado, vou ajudar meu servo, vou cuidar dele. Já tinha feito tudo para poder ele ficar bom. Ele não conseguiu, falou, vou atrás de Jesus. Aí Jesus falou, está aí registrado no capítulo 8, eu coloquei só o verso 9 aqui, mas tem o verso 8, o verso 10, eu estou só passando aqui rapidinho, para mostrar para você. Aí Jesus falou assim, pode deixar que eu vou na sua casa, curar o seu criado. Ele falou, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Mande só uma palavra. Olha só, mande só uma palavra. Não precisa ir lá em casa não. Mande uma palavra que eu tenho certeza que o meu criado será curado. Preste bem atenção nisso agora. Aí ele explica por que que ele confia tanto numa palavra que Jesus vai mandar. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade. Ele, como centurião, era chefe, comandante de 100 soldados. Ele representava naquela região de Cafarnaum o Império Romano. Então ele tinha autoridade, ele estava debaixo da autoridade do Império Romano, que delegou autoridade para ele representar o Império Romano em Cafarnaum. Mas, além de eu estar sob autoridade, eu também tenho soldados às minhas ordens. Então ele estava debaixo de ordem, mas também tinha autoridade e tinha homens abaixo dele. Aí ele fala assim, olha, eu tenho soldados às minhas ordens, eu mando esse aqui, faça isso, ele faz. Vem aqui, e ele vem. Faz aquilo outro, e ele faz. Vai lá, e ele vai. Então, mande só uma palavra, e o meu criado vai ficar bom. Aí o que aconteceu? Versículo 10, Jesus falou assim, olha, deixa eu ver aqui o 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Deu para entender? Por que ele fala em Israel? Porque ele era um cidadão romano. Cidadão romano. Esse centurião aqui, ele era representante do Império Romano. Então nem mesmo entre nós aqui em Israel, eu achei tanta fé como desse homem. Ele não está falando nem para mim na casa dele, mandar só uma palavra. E quando ele vai para casa,
Ele encontra o criado dele andando já dentro de casa. E o criado dele, se você depois ler o contexto, ele estava paralítico. A doença paralisou ele. Ele encontrou o seu criado andando. Aí ele perguntou assim: que hora que ele começou a andar? Aí falaram para ele: tantas horas. Ele falou: exatamente a hora que Jesus falou, pode ir para casa. Está dando para você entender? O que essa fé é capaz de fazer? Então, comece a se ver já como um vitorioso, porque o inimigo enche a cabeça da pessoa: você é um fracassado, você é um derrotado, você não vai conseguir, você está doente, você não vai sair do que você está. Mas quando você junta essas duas letrinhas e mais a perfeição, ou seja, a palavra perfeita, palavra perfeita quer dizer de alto nível de valor. Perfeito quer dizer de alto nível. A sua fé está em alto nível. Então ele fala: Deus é o meu refúgio, é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio é lugar de amparo, é lugar de proteção. Pode estar o mundo desabando, Deus é o seu refúgio. Deus é o meu refúgio. Pode tudo estar caindo, mas Ele é o nosso lugar de proteção. Eu encontro proteção em Deus. Eu encontro amparo. Amparar é você ter uma escora. Já viu quando alguém machuca o pé e ele não consegue colocar o pé no chão? Então vem passa seu braço aqui sobre mim, e vem outro, passa o seu braço aqui. Então aquilo ali, a pessoa está o quê? Amparando a pessoa que está sem possibilidade de andar. Então, quando eu não consigo andar, onde eu encontro amparo para me caminhar? No meu Deus, que é o meu refúgio. Deu para você entender? Alguém fez você parar? Alguém está parando você? Então se refugia em Deus, porque Ele vai te amparar. Alguém está ameaçando você? Então se refugia em Deus, porque Ele é a sua proteção. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Fortaleza é força moral. Força moral. O que é moral? Comportamento. Então, quando eu me refugio em Deus, além do meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Eu vou caminhar com força. Eu vou andar com força. E todos que tentarem me derrubar não vão conseguir, porque eu vou caminhar com força. Eu vou andar com firmeza, eu não vou andar cambaleante. Eu não vou andar cambaleando, mas eu vou andar firme. Firme. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se abalem e se transportem para o meio dos mares. Então, olha, não vamos ter medo, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Verso 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Preste atenção nisso agora. Há um rio. Jesus falou assim: aquele que crê em mim será como um rio de águas vivas, que vai jorrar dentro dele para a vida eterna. Então preste atenção nisso agora. Quando eu estou enfrentando a adversidade, que eu me refugio em Deus, eu não estou sozinho, tem um rio borbulhando dentro de mim.
Esse rio é o Espírito Santo. Você não está sozinho. É Ele que está te fortalecendo, é Ele que está te protegendo, é Ele que está te consolando, Ele está te dando graça para você caminhar. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você pode estar vivenciando momentos difíceis, mas ninguém vai roubar a sua alegria. Sabe por quê? Você é uma cidade. Você é uma cidade. E essa cidade tem dono. Cidade de Deus. E sabe onde Deus mora? Nessa cidade. Está aqui, olha. Essa cidade de Deus é o santuário da morada do Altíssimo. Eu e você somos a morada do Altíssimo. E sabe o que vai acontecer? Deus está no meio dela, não será abalada, e Deus vai ajudar ao romper da manhã. Você já observou que todas as coisas mais complicadas sempre acontecem em finais de semana e à noite? Você já reparou isso aí? Meu Deus. Logo hoje que está tudo fechado, logo hoje que não tem como fazer, apareceu esse problema logo hoje. É final de semana e à noite. Está dando para você entender? Então, quando vier, são os espantos noturnos que a Bíblia fala. Não te espantarás, não se aterrorizará com os espantos noturnos. Nem as setas que voem de dia, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Com os teus olhos olharás e verás a recompensa daqueles que te perseguem. Salmo 91. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Mas por quê? Porque você é o santuário das moradas do Altíssimo, e dentro deste santuário corre um rio, o Espírito Santo, que vai manter a sua alegria, vai manter a sua paz, vai manter a sua paz. Está dando para você entender? Isso é fé perfeita. Isso é fé que não é fruto de emoção. Isso é fé que não é fruto de impulso, mas é fé perfeita, fé de um alto grau. As nações se embraveceram, já estou indo para os finalmente. As nações embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos. A fé perfeita passa por todas essas adversidades, e no final ele diz assim: aquietai-vos. O que é aquietai-vos? Fique tranquilo. Fique tranquilo, fique quieto, não precisa tentar se defender. Às vezes a gente ouve falar de alguém que falou alguma coisa contra você. Não, eu vou lá, agora ele vai ter que provar, ele vai ter que falar. Se ele é homem, ele vai falar na minha cara. Se ele for covarde, ele não vai. Não faça isso não, fique quietinho, que Deus vai mostrar quem está com a razão. Deus vai mostrar quem está certo. Deixa Deus agir, não atrapalhe Deus não. Eu já encerro com o depoimento de um médico, que o rapaz chegou, ele estava fazendo já
fechamento de uma cirurgia. Estava fechando uma cirurgia que ele acabara de fazer. Ele é cirurgião cardíaco, esse médico. Aí ele está lá fechando a cirurgia. Aí chega um rapaz de 22 anos, 23 anos de idade, com parada cardíaca. Todo mundo já massageando o peito dele, ele na maca, aí leva para lá, começa a ligar aparelho daqui, ligar aparelho dali, começa a dar injeção no coração, começa fazendo, massageando, e aí, doutor, vai lá porque ele está precisando do senhor. Falou, não, chama o médico que está de plantão aí. Aí procuraram o médico que estava lá com ele naquela noite. O médico tinha saído, ninguém sabe se ele estava na cantina, onde ele estava, não acharam o médico. Aí falou, doutor, não achamos ele. Ele falou, não, eu não posso deixar esse moço morrer. Eu não posso deixar esse moço morrer. Enfermeiras, acaba de fazer o procedimento aqui, eu vou lá. Aí chegou lá, ele começou a massagear. E nada, nenhuma resposta. Não havia pulsação. Tentou o choque, o desfibrilador. É mais ou menos isso aí. Deu o choque, nada, não reagiu. Ele falou, não, eu não posso deixar esse moço morrer. Abriu o peito dele. Enfiou a mão dentro do peito dele e segurou o coração. E começou a fazer assim, olha, massagear o coração. Aí, a cor dele, ele estava igual esse papel aí que está na sua mão, a folha da sua Bíblia, branquinha. Aí ele começou a fazer assim com o coração dele. Aí a cor dele foi voltando, porque o sangue começou a circular. Aí ele parava, ele ia ficando branco igual um papel. Aí ele voltava a massagear, a cor dele voltava. Ele parava, o sangue sumia novamente. Aí ele falou, Deus, não deixe esse rapaz morrer não, Senhor. Aí começou a massagear outra vez, a cor dele ia voltando. Ele parava, a cor desaparecia, ficava igual da cor dessa cadeira aí. Aí ele olhando para o coração do homem na mão dele assim, falou, Senhor, não deixa esse rapaz morrer, ele é muito novo, Senhor. E ficou olhando para o coração, aí parou de massagear, segurando o coração dele assim, na sua mão, ele ficou olhando. E de repente, sozinho, o coração começa a bater, na mão dele. Aí ele foi devagarzinho, colocou o coração no lugar, e começou a fechar, e o coração não parou de bater. Fechou, e o rapaz, com poucas semanas, hospitalizado, completamente curado, vivo. Aí, qual a decisão que ele tomou? Ele fala assim, Senhor, toda vez que ele vai fazer uma cirurgia, fala, Senhor, eu não quero atrapalhar o Senhor, pode fazer. Se o Senhor tiver que usar a minha mão, pode usar, mas eu não quero atrapalhar o Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos aqui desse centro cirúrgico. Deu para entender, irmãos? Tem coisa que foge à nossa capacidade, mas quando nós nos refugiamos em Deus, a resposta vem. Então aquietai-vos, você que está aí, perdeu a sua paz, perdeu a sua alegria por determinada situação, fique tranquilo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus vai cuidar de você, Deus vai fazer a obra, vai fazer o milagre, e você vai ver você retornando às suas atividades. Fé perfeita em Deus, Deus vai fazer milagres. Então fique em pé agora, porque é hora do milagre.